semana, eu senti um temor muito grande no meu coração. E eu pude ver a glória do Senhor contida na Bíblia. Às vezes a gente lê, mas nós estamos desligados. Às vezes a gente lê e aquilo parece que não flui. Mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. E ela produz em nós temor. Ela produz em nós santidade. Ela produz em nós amor maior ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de falar nessa noite um pouco a respeito do povo de Israel. Eu acredito que os irmãos conhecem muito bem essa história. Mas eu queria trazer mais a atenção da grandeza do Senhor para com o povo. O povo de Israel era cativo no Egito. E o Senhor usou seu servo Moisés para estar ali tirando o povo do Egito e estar os conduzindo a uma terra santa, uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. O Senhor conduzirá o seu povo à terra de Canaã. Nesse trajeto, o povo de Israel pode contemplar a grandeza do Senhor de maneira tremenda. Porque ali, quando eles estavam diante daquele mar, o Senhor, com o seu poder, abriu o mar vermelho. Israel, com seus olhos, pôde contemplar ali a mão do Senhor agindo, trabalhando em seu favor. E a pés enxutos, eles conseguiram atravessar. Logo em seguida, eles olharam para trás e eles viram seus inimigos, o Senhor mais uma vez honrando. Porque a aliança que o Senhor tinha com o seu povo, o Senhor jamais, ele voltaria atrás, jamais ele desampararia o seu povo. E o Senhor fez com que o mar tragasse os inimigos de Israel. E eu penso, meu Deus, que maravilha. Quem dera nós, hoje, pudéssemos ver um milagre tão grandioso como aquele. E mais adiante, o Senhor vai tratando o seu povo, o Senhor vai cuidando do seu povo. Deus, no trajetório que durou 40 anos, Deus, Ele cuidou do seu povo nos mínimos detalhes. Porque imagine você que Deus, Ele cuidou das suas vestes. Que as crianças iam crescendo e o Senhor ia moldando a roupa. Mesmo assim o Senhor fez com o sapato. E assim o Senhor foi cuidando. Deus proveu alimento. O Senhor fez descer maná do céu. Que glória, que tremendo é isso. O Senhor proveu alimento para um dia. E no outro dia o Senhor provia novamente. E no final de semana o Senhor provia. E o Senhor dizia, vocês não recolham alimentos para o dia seguinte. Porque se vocês recolherem, vai perecer. Porque no dia seguinte, mais uma vez, o Senhor tinha compromisso com o seu povo. Aleluia. E eu fico grata ao Senhor e glorifico ao nome do Senhor pelo compromisso que Ele tem conosco. Não é diferente. O compromisso do Senhor conosco é o mesmo, porque nós somos povo do Senhor. Nós somos nação eleita do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse momento em que Amós escreve esse livro e ele profetiza a nação de Israel, o povo estava vivendo depois de muitas vezes que o povo se desviou e o Senhor foi fiel, e o Senhor resgatou. Depois de muitas vezes, mais uma vez o povo estava vivendo um momento decadente. O povo estava decaindo moral e espiritualmente. A nação estava corrompida. O pecado invadiu o coração do povo de Israel. O pecado invadiu de tal forma o coração do povo de Israel que eles estavam cegos. Deus havia feito maravilhas, Deus havia suprido, Deus havia cuidado, e agora eles estavam rejeitando o Senhor. Imagina o Senhor olhando para os céus e vendo o seu povo que tanto ama, o seu povo que com tanto zelo o Senhor cuidou até então, agora está se rebelando contra o Senhor. Esse povo agora está totalmente cego, porque Israel vivia em um momento de grande prosperidade. Era um momento em que Israel estava no seu auge. O rei Jeroboão havia se beneficiado da vitória dos assírios contra a Síria. E o reino do norte, que era o reino de Israel, havia se aproveitado disso e tinha conseguido grandes progressos com isso. A capital de Israel, Samaria,
pessoas eram ricas, os ricos cada vez mais ricos. Imagina, o povo tinha tudo para adorar o Senhor, porque o Senhor estava abençoando. Se eles estavam sendo vitoriosos, o Senhor estava permitindo que isso acontecesse. Era a permissão do Senhor. E ali o povo estava. Tinha tudo para ser um povo grato. Tinha tudo para ser um povo de coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Mas eles resolveram se rebelar contra o Senhor. O poder, o dinheiro, corrompeu de tal forma o coração do povo de Israel que eles já não se lembravam mais do Senhor. Deus havia tentado despertar o seu povo. Deus permitiu que viessem muitas coisas ruins novamente para chamar a atenção de Israel. Porque às vezes o Pai nos corrige desse jeito. Às vezes nós estamos nos distanciando e Ele vai lá e nos dá uma puxadinha, né? Para que nós possamos nos despertar. Meu Deus, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. E assim foi com o povo de Israel nesse momento. Deus, Ele tinha lembrado ao povo: olha o que eu fiz para vocês. Olha lá no Egito, quando eu cuidei de vocês. Olha para trás, lembra daquilo que eu fiz para vocês. Mas o dinheiro é muito perigoso. O dinheiro é bom, mas é muito perigoso. O povo estava muito rico, então não precisava mais do Senhor. Afinal de contas, eles podiam construir tudo que quisessem. O povo começou a construir, então, casas, palácios. Não era só o rei que tinha mais palácio. O povo podia ter palácio, era só construir. E construíam casa de inverno, e construíam casa de verão. No inverno ia para um lado, no verão ia para o outro. E construíram casas de marfim. Imagine, o marfim é tão difícil de ser encontrado. Imagina a vaidade no coração desse povo para chegar a construir uma casa toda feita de marfim. Mas o Senhor, Ele se incumbiu, Ele quis perdoar o seu povo. Porque Deus, Ele é misericordioso, as misericórdias do Senhor são tremendas em nossas vidas. E por mais que nós nos desviamos, por mais que nós nos afastamos, quando nós estamos mais fracos, ali é para o Senhor, Ele se coloca à disposição, à nossa disposição. Porque é aí, quando nós devemos e podemos depender do Senhor inteiramente. Quando nós estamos fracos, é aí que nós devemos e podemos depender totalmente do Senhor. Aleluia! Então, o Senhor, Ele levanta um homem. Em meio a uma nação rica, de luxo, de muito luxo, as mulheres daquela nação queriam cada vez mais luxo. Elas queriam cada vez mais poder. Eles se corromperam tanto que eles começaram a oprimir os pobres. Existia uma classe pobre. E eles começaram a oprimir. E eles roubavam. Eles colocavam impostos tão grandes que o pobre não é capaz de pagar. Então, eles tinham que vender suas propriedades e iam servir aos ricos como escravos. E eles, uma injustiça tremenda aconteceu naquele lugar com o povo de Israel. As mulheres, o Senhor compara as mulheres como vacas de Bazã, vacas gordas, gostavam de bom pasto. Imagine como o Senhor estava em relação ao seu povo naquele momento. Mas ainda assim, o Senhor queria dar uma chance. Ainda assim, o Senhor queria fazer com que eles se voltassem para Deus, com que eles se arrependessem. Porque o interesse do Senhor é que todos se salvem. O interesse do Senhor é que todos alcancem a misericórdia e a bondade do Senhor. E o Senhor vai lá e Ele levanta um homem. Um homem que ninguém dizia que Deus poderia usar, porque naquela época os templos estavam entupidos de pessoas. Era muita gente adorando, cultuando. Era muita gente oferecendo sacrifícios e eles ofereciam o melhor sacrifício. Mas era tudo sacrifício, adoração morta. O Senhor rejeitava tudo que Israel oferecia. Toda a oferta do Senhor era rejeitada. Imagine os nossos dias. Como está o mundo? Nós vemos agora no Brasil toda aquela revolta, tanta corrupção. Nós vemos os padrões morais da sociedade totalmente decaídos. Eu penso com meu marido como é que vai ser os nossos filhos. Que mundo nós
encontrar e dar para eles? Isso nos preocupa, mas quando nós acompanhamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que é tudo cumprimento daquilo que o Senhor já tinha falado que ia acontecer. E nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Nós devemos estar diferentes do povo de Israel naquele momento. Naquele momento, aquele povo esperava, ansiava o encontro com Deus, porque eles achavam que o fato de ser povo escolhido os livrava de qualquer juízo. O fato de eles serem povo, nação eleita, os livrava de qualquer juízo de Deus. Mas não é assim. Quando o Senhor faz compromisso comigo e com você, quando eu e você nós fazemos uma aliança com o Senhor, pode ter certeza que nós vamos ser cobrados. Pode ter certeza que quanto maior for o compromisso, a aliança do Senhor conosco, maior vai ser a nossa responsabilidade. Nós nunca vamos conseguir fugir dessa responsabilidade. Porque aqui no livro de Amós, o Senhor fala, vocês podem descer até o inferno e eu vou lá buscar vocês. Podem subir aos céus e eu vou buscar vocês. Vocês podem se esconder no meio do mar, mas ali eu vou achar vocês. Não adianta fugir. Nós temos compromisso com Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós servimos a um Deus. Aleluia. Porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus fiel. E Ele é fiel para conosco todo o tempo. Nós é que muitas vezes somos infiéis. Muitas vezes nós decepcionamos o Senhor. Palavras, atitudes, gestos. Nós nos afastamos tão fácil do Senhor. Mas Ele continua nos amando do mesmo jeito. Aleluia. Eu acho isso tão tremendo, o amor de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele vai lá e de onde menos espera, surge um homem, uma nação corrompida. Uma nação onde ninguém, o Senhor disse que ninguém teria direito a ser salvo. O Senhor disse que ia dissipar com aquela nação. Mas o Senhor olhou e Ele procurou naquela nação e Ele achou um homem simples. Um homem que não tinha nada, ele não tinha posses. Ele fazia parte do reino de Judá. Era o reino ao lado. Mas ele tinha uma coisa que o Senhor achou e o Senhor andou nele. Ele tinha adoração. Ele tinha compromisso. Ele ainda não tinha compromisso com o Senhor. Glória a Jesus. Uma nação totalmente corrompida, rica, dinheiro. É tão fácil se corromper com dinheiro. Mas ele estava ali e ele não se corrompeu. E o Senhor olha na terra e Ele vê Amós, boiadeiro, cuidava de gado e cuidava também de frutos, colhia frutos. Era assim que ele sobrevivia. Ele não era profeta. Ele não era profeta que ele podia se levantar e o povo, nossa, é o profeta falando, não é. Porque tinha profeta. Havia profeta em Israel. Só que os profetas, eles estavam totalmente caídos. Os profetas estavam trabalhando por dinheiro. Eles falavam aquilo que você queria ouvir. Aquilo que Israel queria ouvir, eles falavam. Aquilo que o rei Jeroboão queria ouvir, eles falavam. Eles não falavam, eles não denunciavam o pecado do povo, eles nem sentiam o pecado do povo. E as igrejas cheias, do jeito que está hoje, nós temos tantas igrejas no mundo. Nós temos tantas pessoas servindo a Deus. Temos tantas pessoas adorando ao Senhor, mas será que é diferente? Será que nós estamos prestando culto a Deus ou nós estamos prestando culto a Baal? Porque naquela época, dentro dos templos, o culto que era prestado era Baal, não era o Senhor. O Senhor já havia rejeitado aquele culto. O Senhor disse, eu não quero o culto de vocês, eu não quero o louvor de vocês, eu só quero que sejam justos. Eu só quero que o meu povo seja justo, que o meu povo volte para mim. Aleluia. E nós temos esse mundo assim hoje. Nós temos várias nações. E nós vemos em cada um se cumprindo a palavra de Deus. Porque não adianta fugir. É a palavra do Senhor. Mas assim como o Senhor achou Amós naquela época, o Senhor também quer achar você. O Senhor também tem me achado, tem achado você. Nós podemos ter agora um coração quebrado
Deus. Nós podemos adorar o Senhor, nós podemos ser sinceros. E assim como Amós, nós podemos ser usados pelo Senhor numa nação corrompida, uma nação pobre moralmente, injusta, onde o juízo terreno não é bem aplicado, onde é sempre puxando para o lado do mais forte. Mas Deus pode nos achar assim nessa noite, do mesmo jeito que achou a nós. E o Senhor levanta a nós, ali no meio daquele povo, e traz a nós de Judá para Israel. Judá também estava corrompido, mas Israel era o povo eleito. E Deus traz de Judá para Israel Amós. E Amós, quando sai de Judá, ele sai profetizando. Ele profetiza contra todas as cidades vizinhas de Israel. Ele começa a profetizar uma por uma. Contra os pecados, contra a violência que era terrível. Uma violência. Eu imagino que o povo de Israel deve ter pensado: Deus é conosco. Deus tem nos entregue os nossos inimigos, porque Deus tem falado contra eles. E Amós vai falando de um por um. Só que o povo de Israel não esperava. Eles estavam tão cegos, tão dispersos, estavam tão autoconfiantes. Eles confiavam tanto naquilo que tinha, no poder, no bem material. Confiavam tanto que eles nem perceberam. E Amós chega com uma mensagem dura. Uma mensagem muito dura para Israel. Amós chega falando do dia do juízo que viria. E Amós chega dizendo que o Senhor não perdoaria um sequer. Ele disse: se vocês não se arrependerem, o Senhor não perdoará um sequer. E Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Será que hoje nós estamos preparados? Será que alguém, o profeta que o Senhor usa, vai falar assim: você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus hoje, porque o juízo vem? Nós não temos como fugir, ele vem. Será que nós estamos preparados para esse encontro? E Amós saiu falando para o povo: voltem para o Senhor. O Senhor, Ele quer compromisso com vocês. O Senhor, Ele está disposto a perdoar vocês, Israel. O Senhor, Ele quer que vocês se acheguem a Ele, Israel. Onde está aquele Israel que o Senhor tirou do Egito? Aquele Israel que dependia tanto do Senhor nos mínimos detalhes. Onde está? O povo se endureceu o coração. O Senhor espremeu Israel. O Senhor apertou. E quanto mais apertava, mais eles endureciam o coração. Parecia que não havia saída. Parecia mesmo que eles estavam totalmente destinados ao juízo. Totalmente destinados à condenação. E Amós diz que Jeroboão seria morto à espada. E Amós diz que Israel seria levado cativo pelos assírios. Em dias, isso vai acontecer. Havia um profeta na casa do Senhor, em Gilgal, em Betel. E o profeta mandou um recado para o rei: rei, Amós está contra o rei. Amós está dizendo que o rei vai perecer a espada e o povo vai ser levado cativo pelos assírios, mas isso não vai acontecer. Era um profeta que estava falando. Mas era um profeta que tinha dinheiro, era um profeta que vivia do mesmo jeito que o povo vivia. Era um profeta que estava na mesma decadência que o povo estava. Virou para Amós e falou: vai, volta, vidente, volta para sua terra. Vai pregar lá. Vai lá, ganha dinheiro com o seu povo. Porque era assim que eles estavam acostumados. E o Senhor usou Amós naquele momento e falou para Amazias: eu não sou profeta. Amós falou: eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Eu estava na minha terra fazendo os meus afazeres e o Senhor me tirou de lá. O Senhor me trouxe até aqui. E eis que te digo: tu vais morrer à espada, teus filhos morrerão e a tua esposa se tornará prostituta. E se cumpriu.
Porque o profeta era de Deus, o profeta que falava era de Deus. E Amós falando àquela nação, pedindo que se arrependessem, clamando por arrependimento. O povo, por mais afastado que estava, não conseguia dar ouvidos. Mas o Senhor tinha dito uma coisa muito interessante. O Senhor disse, no versículo que eu li, que iria destruir Israel, mas não iria destruir de todo a casa de Jacó. Haveria um remanescente naquele lugar. Haveria um remanescente, um povo que ainda adorava. O Senhor não tinha esquecido desse povo, porque o compromisso do Senhor não falha. O Senhor não tinha esquecido do seu povo. E o Senhor achou Amós, achou um profeta, alguém que o Senhor poderia usar. E o Senhor achou um remanescente. E graças a esse remanescente que o Senhor achou naquele lugar que nós estamos hoje. Aqui nós estamos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Aqui nós estamos para poder sermos servos, verdadeiros adoradores diante do Senhor. Sem máscaras. Com amor. Com dedicação. Com compromisso. Com intimidade. Porque o Senhor, Ele zela pelo seu povo. E o Senhor, Ele gosta de conhecer a gente. O Senhor, Ele gosta de ter intimidade com a gente. Ele gosta quando nós o buscamos, quando nós intercedemos por Ele e ficamos totalmente na dependência dEle. E o Senhor tem esse remanescente aqui nessa noite. Somos adoradores. E o Senhor tem nos achado aqui nessa noite. Glórias a Ti. Em um tempo, adorando ao Senhor. E podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos preparados para encontrar com o Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Nessa nação, aqui neste lugar, o Senhor trouxe a mim e trouxe a você. Para ser boca de Deus para com todos que estão aí fora. Nós somos imigrantes aqui. Assim como Amós era imigrante em Israel. Ele não era de lá. Nós não somos dessa terra aqui, não é nossa terra. Mas nós temos um compromisso com o Senhor. E o nosso compromisso envolve essa terra. O nosso compromisso envolve esse lugar. Então que nós possamos sair, como diz o Darcy, da nossa zona de conforto. E nós possamos alcançar o povo dessa nação. E nós possamos levar a palavra do Senhor. A palavra que liberta, que cura e que salva. Que nós possamos nessa noite tomarmos uma consciência do Espírito Santo. Nessa noite. Que nós possamos despertar e enxergar os nossos amigos, os nossos vizinhos como o nosso povo. Porque nós temos muito brasileiro aqui. Que nós possamos enxergar na escola, no trabalho, os nossos amigos e vermos ali alguém que pode ser salvo. Porque nós temos que amar o nosso irmão como nós amamos o nosso irmão se nós não enxergamos ali um ser humano que pode ser salvo. Às vezes eu estou orando e eu começo a chorar. Porque eu começo a pensar quantas pessoas não têm salvação. Quantas pessoas estão condenadas ao inferno? Quantas pessoas estão caminhando neste momento para o inferno? E o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para que isso não aconteça? Nós temos um grande. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas eu estou aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite. Você pode ser chamado, pode ser escolhido. O fato de você estar aqui na casa do Senhor essa noite já diz muita coisa. Já é uma grande, enorme possibilidade de você ser chamado e ser escolhido. De você ser o remanescente que vai encontrar com o Senhor naquele grande dia. Você pode ser esse povo. Que o Senhor
Ele venha nos dar essa consciência nessa noite. Como eu falei, a primeira vez que eu falo diante de tantas pessoas, eu não tenho muita eloquência, nem vou mais além, porque só que o Senhor me permitiu ir. Mas que essa palavra venha fluir no meu e no seu coração, porque o Senhor falou primeiro comigo. Primeiro comigo, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou tremendamente ao meu coração. E eu pude rever os meus conselhos. Que o Senhor venha fazer isso conosco, com a nossa consciência nessa noite. E que nós possamos seguir neste lugar como pregoeiros, como anunciantes das boas novas de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sou grata a Deus pela oportunidade. O Senhor continue abençoando cada um. E que os irmãos orem por mim, orem pela minha vida, pela vida do meu esposo. Para que o Senhor cumpra em nós tudo aquilo que Ele já tem nos prometido, e que nós possamos permanecer humildes na presença do Senhor. Humildes diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.